noite a todos. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nesta casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Neste ano em que todos estamos comemorando o aniversário de uma obra tão importante que Kardec publicou pela primeira vez no dia 1º de janeiro de 1868, a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E para homenagearmos essa obra, vamos trabalhar a segunda parte dela, que trata exatamente do tema Os Milagres. Nós costumamos projetar uma imagem inicial do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, que fundamos com um grupo de amigos aqui em Curitiba, na cidade de Curitiba, uma entidade espírita ainda com uma instalação ainda pequena, numa pequena sala ali na Avenida 7 de Setembro, em que a gente fez a doação dos nossos projetos para essa entidade espírita. Quando começamos, eu e a minha esposa, há alguns anos, a construção da Kardecpédia, essa plataforma que talvez alguns de vocês já conheçam, de estudos da obra de Kardec. Criamos também uma outra plataforma, Kardec Play, uma editora para os nossos livros e vídeos. Então criamos essa entidade espírita aqui em Curitiba com um grupo de amigos e doamos todo esse recurso, todo esse material para ajudar na manutenção das atividades desse instituto, que tem um objetivo muito específico, bem definido no seu estatuto, que é o de divulgar o pensamento e as obras de Allan Kardec para o mundo, não apenas para o Brasil. Por isso, todos os produtos que o Instituto produz são em vários idiomas. A Kardecpédia está em 4 idiomas, português, inglês, francês e espanhol. O Kardec Play tem 4 idiomas e 6 idiomas de legendas. Então os vídeos podem ser assistidos em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português, com o objetivo de levar Kardec para o mundo. Então esse foi o objetivo da criação desta entidade espírita. Muito de suas reuniões ainda estão sendo executados os preparativos para as reuniões, elas serão, a maior parte delas, virtuais. Nós temos um pequeno espaço em que algumas pessoas poderão participar presencialmente, mas o que nós queremos é que as reuniões sejam em salas virtuais abertas para o mundo, já que o objetivo é levar o Espiritismo para o mundo inteiro, não apenas para o Brasil, que já tem bastante Espiritismo. O mundo é muito carente ainda de Espiritismo. A gente tem viajado pela Europa, Estados Unidos, e percebido o quanto o movimento espírita fora do Brasil ainda é muito pequeno. Então, o trabalho de levar Kardec para o mundo. O Instituto se concentrou neste autor, não porque a gente não gosta de outros autores, não é isso. É por uma questão de objetivo. Então, nós focamos em Allan Kardec. E é um projeto ainda muito longe de estar concluído, porque a Kardecpédia nós focamos em Kardec, em vários idiomas. Então você vai poder ver lá livros de Kardec, até em russo, em japonês. Então nós estamos pegando livros de Kardec em vários idiomas e botando lá dentro da Kardecpédia. Mas ela também tem como projeto colocar tudo aquilo que Kardec leu e comentou. Então, quando nós vamos para essa área do que ele leu e comentou, nós ampliamos consideravelmente o tamanho do trabalho, porque Kardec leu umas centenas de livros e comentou centenas de artigos. E nós estamos buscando no mundo inteiro livros que Kardec leu e comentou, e artigos que Kardec leu e comentou, e alimentando então a Kardecpédia com todo este material. Então você vai poder conhecer tudo aquilo que passou por Kardec. Ou ele produziu, ou ele leu e comentou. Esse é um projeto que o IDEAC assumiu para si, aqui em Curitiba, a responsabilidade de divulgar para o mundo. Então,
Essa observação é importante para que vocês saibam que tudo aquilo que nós arrecadamos com vendas de materiais não nos pertence, pertence ao Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Bom, agora podemos passar para o nosso tema, né? Os milagres segundo o Espiritismo. Como eu falei, a obra Gênese, que completa 150 anos, completou 150 anos em janeiro deste ano, de 2018, esta obra ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte, a Gênese, quando Kardec discute a origem ou as origens do mundo corporal, do mundo espiritual, por isso o título A Gênese. Mas as outras 2 partes, ele deu um título que engloba todo o conjunto da obra. A Gênese, os milagres, que é a segunda parte do livro, e as predições, que é a terceira parte do livro. Então nós vamos trabalhar alguns pedacinhos da segunda parte, apenas para provocar, para que você chegue em casa e continue estudando esta obra admirável. Um pedacinho do texto dos milagres. Aí está, eu não sei se eu vou ter que diminuir um pouco aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo, porque passou da tela. Vamos lá. Eu acho que aqui eu não vou conseguir fazer assim. Consegue ler? Certo, então vai ficar assim, não vai ficar no modo ampliado. Nesse início do capítulo sobre os milagres, Kardec então vai, nesse capítulo 13º, chamado Caracteres dos Milagres, explicar primeiro como é que a gente entendia na época o termo milagre. Então ele vai dizer, na acepção etimológica, a palavra milagre, de mirare, admirar, significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. A academia definiu-a deste modo: um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecidas. Então essa era a definição etimológica da palavra milagre, a definição que vai ser empregada por muitas religiões. Ser um ato divino contrário às leis da natureza, que não podem corresponder às leis naturais. É por isso que você vai encontrar ao longo do tempo passagens de várias correntes religiosas falando, por exemplo, que Josué parou o sol. Um ato milagroso, porque se Josué parasse o sol, nós estaríamos contrariando várias leis naturais. Só para vocês terem uma ideia, falar em parar o sol como parar ou se movimentar é alguma coisa relativa ao movimento, é sempre relativo. Por exemplo, agora, todos vocês, todos nós, estamos parados em relação à Terra. Ok? Estamos aqui sentados, parados em relação à Terra. Mas alguém que esteja na Lua, ou melhor, no Sol, olhando para nós, imagina, uma pessoa que pudesse estar paradinha lá no Sol, vamos imaginar isso, e ela estivesse olhando para nós, ela ia ver a gente se mover no movimento de translação junto com a Terra em torno do Sol a 104.000 quilômetros por hora. Como a gente está se movendo rápido em relação ao Sol. Mas essa velocidade muda se eu mudo de observador. Se eu fosse para o centro da galáxia, a velocidade é muito maior. Se eu fosse para alguma outra região do espaço e lá me colocasse e olhasse a Terra estaria se movendo numa velocidade muito maior. Dizer que Josué parou o Sol seria fazer com que quando a gente olhasse para o Sol ele não se movimentasse, ou quando alguém estivesse no Sol visse a gente parado, ou seja, é frear um corpo com mais de 100.000 quilômetros por hora. Dá para imaginar o que é frear um carro a 100 quilômetros por hora. Imagina frear alguma coisa a 100.000 quilômetros por hora. Então, essas figuras, né, que seriam interpretadas como milagres, vai ser por Kardec questionadas, porque Kardec vai reconhecer que os fenômenos chamados mediúnicos, que são relatados em diversos textos evangélicos, podem ser explicados por leis que o Espiritismo acabava de formular.
Então, leis naturais. Não havia necessidade de você imaginar uma explicação sobrenatural. Bastava entender que todos os fenômenos podem ter uma explicação por leis naturais. Então, Kardec vai tirar a discussão dos milagres desta acepção aí etimológica da palavra, de que os milagres seriam uma derrogação das leis naturais. Para Kardec, não. O homem, por não saber explicar determinado fenômeno, às vezes ele pensava que era algo que as leis naturais não explicariam. Mas quando ele conhece a lei natural, ele é capaz de dar uma explicação. É por isso que ele vai dizer, na acepção usual, essa palavra perdeu, como tantas outras, a significação primitiva. De geral, que era, se tornou de aplicação restrita a uma ordem particular de fatos. No entender das massas, o milagre implica a ideia de um fato extranatural, no sentido teológico. É uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal, com efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora, a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Aceitar, então, este conceito, nessa acepção que todo mundo aceitou, nós vamos ver, de uma derrogação das leis naturais. É claro que o Espiritismo não vai por esse caminho, como a gente vai ver. Como vai ser possível explicar certas coisas que o vulgo chamava de um milagre, ao explicar por leis naturais, aquilo deixa de ser milagroso, passa a ser um fenômeno compreendido por leis naturais. Eu peguei uma gripe no Nordeste nesse final de semana, estava em Teresina, no Piauí, fazendo palestras espíritas, e peguei uma gripe nordestina. Então eu espero que ela não resista ao frio de Curitiba e ela não dure tanto, né? Uma gripe daqui é mais difícil, né? Porque os vírus daqui já estão acostumados com tanto frio. Como então o Espiritismo pensa sobre os milagres? Estão conseguindo ler daí o texto? Porque se eu coloco naquela moda ampliada, corta, fica pior, não fica? Paciência, vamos então por aqui. Eu vou tentar aumentar um pouquinho, mas melhor um pouco assim. Pouca coisa, né? Pois que o Espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas. Haverá fora dele milagres na acepção usual da palavra? Digamos primeiramente que dos fatos reputados milagrosos ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Como a gente vai ver, vários fatos dos evangelhos tidos como milagrosos, eu vou pegar exemplos aqui lá do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, fatos descritos como milagres pelos evangelistas poderão ser compreendidos segundo as leis que o Espiritismo apresenta. Então eles eram milagrosos porque você não os compreendia. No momento em que você consegue uma explicação segundo leis naturais, eles deixam de ser milagrosos, porque você consegue entender como explicar. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Não é nada contrário à natureza, é de acordo com as leis naturais. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice, com o fito de explorar a credibilidade. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originalmente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Sobre esses fatos é que o Espiritismo projeta a luz, fornecendo meios de apartar do erro a verdade. Então o Espiritismo vai se deter em fatos mesmo, e não em invencionices, porque às vezes você tem lendas, você tem descrições históricas, mitológicas, que são invencionices, que portanto não são fatos. O Espiritismo vai explicar fatos
que eram considerados milagrosos porque as pessoas não compreendiam. No momento em que você compreende esses fatos, você vai encontrar então uma explicação para eles dentro das leis que o Espiritismo vai fornecer, ok? Então você vai ter à primeira vista alguns fenômenos descritos nos Evangelhos como milagrosos. Por quê? Porque não se conheciam as leis para explicá-los. No momento em que você conhece as leis para explicá-los, eles deixam de ser milagrosos e passam a ser fenômenos naturais. Vocês imaginam se a gente fosse com um aparelho como esse aqui para a Idade Média, né? Nós seríamos considerados milagrosos, fazedores de milagres, né? Então, assim, quando você não compreende bem como alguma coisa funciona, para você é um milagre. Imagina você ir para uma tribo isolada na Amazônia com um celular e ficar conversando com uma outra pessoa distante. Aquilo seria considerado uma coisa milagrosa, porque para aqueles índios que não compreendem as leis necessárias para explicar o funcionamento daquele objeto. No momento em que você compreende que a sua razão consegue dar uma explicação bem fundamentada, o que era aparentemente milagroso deixa de ser. Então, a importância do estudo, do conhecimento, para que a gente possa nos libertar de achar que há alguma necessidade de violar as leis naturais para que as coisas possam acontecer. Nós vamos nos habituando que as leis naturais são tão bem construídas por Deus que Ele não precisa violá-las para que as coisas funcionem. Basta o cumprimento dessas leis e não a violação dessas leis. É o que a gente vai conseguir aprofundar. O que eu quero fazer agora? Sair um pouco do discurso para não ficar tão cansativo e entrar em exemplos. Vamos tentar estudar agora um tema importante que Kardec chama os milagres do Evangelho. Aquilo que está presente nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e que foram considerados pela tradição religiosa como milagres. Os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Então Kardec vai agora mostrar, e eu vou pegar exemplos, de vários fenômenos descritos nos Evangelhos, que eram considerados pelos religiosos tradicionais como milagres, estão agora na ordem dos fenômenos psíquicos, dos fenômenos que envolvem a alma. E nós vamos ver fenômenos que envolvem os poderes da alma, as faculdades da alma, que os homens não conheciam. Em especial, nós vamos estudar exemplos daquilo que Jesus fez e que foi considerado milagroso, algo além das leis naturais. Nós vamos mostrar com Kardec que aqueles fenômenos realizados por Jesus e que foram considerados milagrosos têm uma explicação nas leis naturais. De que maneira? Pelas faculdades da alma de Jesus, do Espírito Jesus. Eram poderes do Espírito, que o Espiritismo explica. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. E, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que estes desempenham como força ativa da natureza. Se, por exemplo, fôssemos por uma reunião numa sala mediúnica e ali tivesse, por exemplo, um médium de efeitos físicos e os objetos da mesa começassem a se mover, antes de eu ter uma compreensão do fenômeno, eu ia achar que o movimento daqueles objetos em cima da mesa eram movimentos milagrosos. Com o Espiritismo veio a explicação. Os espíritos, utilizando de recursos fluídicos do médium, envolve esses fluidos, que é uma combinação do que o médium oferece com aquilo que o próprio espírito manipula, mistura isso naquele objeto e aquele objeto passa a obedecer à vontade do espírito
se locomovendo daqui para ali, daqui para lá. Então, quando houve a explicação do fenômeno, aquilo que parecia um milagre entrou agora na ordem dos fatos naturais, explicando pela forma como os espíritos são capazes de atuar sobre a matéria, utilizando de fluidos certas substâncias sutis que a ciência ainda não investigou, necessárias à produção do fenômeno. Algo que o perispírito do médium fornece, combinado com aquilo que o perispírito do espírito fornece, envolve o objeto material, e esse objeto é capaz de obedecer à vontade dos espíritos. É muito interessante a explicação dessa teoria de ação dos espíritos sobre a matéria, que Kardec vai dar no Livro dos Médiuns, porque ela foi proposta pelos espíritos e contraria muito daquilo que o próprio Kardec pensava na época. Por exemplo, se você vê um objeto se mover, você ia imaginar o quê? Bom, tem espírito, isso ficou claro pelas diversas experiências. Os espíritos se identificavam, somos espíritos, davam comunicações, ditavam mensagens. Mas se você vê um objeto se mover, era muito natural você imaginar que o espírito pegava o objeto com a mão e movimentava o objeto. Aí explica, Kardec imaginou que foi assim. Teclas do piano que se moviam. Você achava que o espírito sentava ali com os seus dedos e batia com os dedos na tecla. Uma mesa que se levantava. Você achava que o espírito pegou essa mesa com os seus braços, levantou e jogou no chão. Quando Kardec vai estudar a teoria, no Livro dos Médiuns, no capítulo Teoria das Manifestações Físicas, a explicação dos espíritos é totalmente diferente dessa. Eles vão explicar, os espíritos não têm braços com músculos que pudessem atuar e levantar, uma mão com músculo que pudesse pegar o copo. Não é assim que funciona. Eles sequer se aproximam dos objetos. Eles com a mente combinam parte dessa matéria sutil do seu corpo, chamado perispírito, com parte desse fluido do corpo espiritual do médium, do corpo perispírito que envolve o espírito do médium, e dessa combinação de fluidos ele envolve aquele objeto com sua mente. E esse objeto passa a obedecer à vontade do espírito. E o espírito diz para ele caminhar, e ele caminha obedecendo à vontade do espírito. Não é o espírito com a mão levando o objeto, não é o espírito batendo com os dedos na tecla do piano, é o espírito pensando e aquelas teclas obedecem ao seu pensamento, mostrando a diferença na explicação da teoria, que ninguém havia pensado. A importância dessa teoria foi tanta que nenhum homem havia pensado nessa teoria. Foram os próprios espíritos que a ditaram, explicando que eles não têm órgãos como os nossos. Eles têm aparência, mas não órgãos. Essa é uma diferença que eu discuto muito no meu livro Espírito e Matéria e que é muito importante. A aparência não é o próprio órgão. Então eles não têm órgão, braço com músculo como os nossos. Eles têm uma aparência. O perispírito tem uma propriedade chamada plasticidade. Ele é capaz de obedecer ao desejo da pessoa. Ele assume a forma que o espírito deseja. É por isso que quando você desencarna, logo após a desencarnação, é muito comum você assumir a forma de sua vida na Terra. Então eu vou desencarnar e é natural que logo após a desencarnação eu assumo a aparência do cosmo. Então se um médium vidente olhasse para mim, olha, é o cosmo. Mas se, por exemplo, eu chego no mundo espiritual e encontro com uma pessoa querida, que numa outra existência eu fui esposa dela, ao conversar com ela e começar a interagir, a minha memória, o meu pensamento faz eu assumir aquela forma feminina da outra existência. O perispírito molda-se aos desejos, aos pensamentos das pessoas. E não se assustem, todos nós aqui fomos muitas vezes homens e mulheres. Todos nós, sem nenhuma exceção. Fomos muitas existências homens, em muitas existências mulheres. Em algumas morremos velhos, morremos crianças, morremos jovens, ao longo das milhares de encarnações que todos aqui
sem errar, tivemos. Porque vai dizer Santo Agostinho, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai explicar sobre os mundos de provas e expiações, ele vai dizer que os espíritos em expiação na Terra são estrangeiros, não começaram aqui. Então não pense que a gente começou aqui. A gente começou em outros mundos há muitos milhares e milhões de anos antes. Nós somos muito mais velhos do que a gente imagina. Todos nós temos a nossa idade milhões de anos. Não apenas centenas de anos, milhões. Então, qual é a forma que você estará após a morte se você teve milhares de formas diferentes? A forma do desejo e do pensamento. E Kardec vai no Livro dos Médiuns dar um exemplo incrível de Esopo. Ele vai falar, Esopo, o poeta grego que tinha uma forma corcunda, muito feio, mesmo tendo várias outras existências depois de Esopo, se for evocado como Esopo, ele aparecerá com aquela forma de Esopo, porque ele foi evocado assim, a pessoa queria conversar com Esopo. Mas se ele conversasse, fosse chamado numa outra encarnação, ele apareceria naquela forma. É a plasticidade do perispírito, que não tem, portanto, como nosso órgão fixo determinado. É por isso que a forma de interação dos espíritos com a matéria não é exatamente como nós interagimos com a matéria, pegando com as nossas mãos os copos. Eles não fazem assim na interação com a matéria. Então vamos estudar alguns dos exemplos. Como nós vamos tratar desses exemplos que ocorreram com Jesus, ou seja, foram ações de Jesus quando esteve entre nós, que foram consideradas milagrosas, nós precisamos primeiro compreender quem é Jesus para o Espiritismo. Aí nós vamos explicar aqueles fenômenos entendendo inicialmente quem é Jesus. Kardec então vai escrever nesse capítulo esse item admirável, superioridade da natureza de Jesus. Ele vai dizer, sem nada pré-julgar quanto à natureza do Cristo, natureza cujo exame não entra no quadro dessa obra, considerando-o apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada e colocado por suas virtudes muito acima da humanidade terrestre. Então aqui ele coloca Jesus na escala dos espíritos superiores, mas na ordem mais elevada dessa escala que a gente vai ver aqui. Então a gente vai começar a imaginar o que é esse espírito superior, que já já nós vamos entrar nas propriedades morais desse espírito. O Kardec continua, como o homem tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era possível. Então, como homem, ele teve um corpo como nós, ele encarnou como nós, mas como espírito, vivia mais da vida espiritual do que da vida corporal, porque era um espírito puro. Nós vamos já já entender o que é esse espírito puro. É o nível mais alto na escala dos espíritos. Não há espírito superior aos puros. Os puros constituem a ordem mais elevada de todos. Jesus está nessa ordem dos espíritos mais elevados. Não tinha fraqueza nenhuma, isso é muito importante. Não vai dar tempo da gente ver todas as passagens que Kardec explica nessa obra Gênesis que envolvem Jesus. São muitas, nós ficaríamos aqui horas discutindo. Mas tem algumas que você só vai entender quando você entende bem o que é um espírito puro. Muito além do que a gente consegue imaginar. É por isso que João, o evangelista, quando vai falar de Cristo, ele quase o coloca como Deus. Por isso o dogma da Santíssima Trindade Católica surgiu a partir do Evangelho de João. Porque João percebeu que Jesus era muito evoluído, tão distante do que ele conseguia imaginar, que ele acabou achando que Jesus era o próprio Deus.
Mas veja que aqui há duas expressões. Primeiro, lá em cima, Jesus, um espírito superior de ordem mais elevada. E no segundo parágrafo, Jesus, um espírito puro. É importante entender por que isso é colocado. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo. Porque ele tinha um corpo como o nosso. Não era o corpo físico dele que era diferente. Mas dado o seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, domínio completo da matéria. E dado o seu perispírito, o corpo do espírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. O perispírito era da parte mais pura desta matéria que forma o perispírito. Por isso, um espírito altamente elevado. Nós vamos entender que são essas características do Espírito de Jesus e do perispírito que vai dar a ele as condições de executar os fenômenos que executou, a partir dos recursos que ele tinha como espírito e do seu perispírito. E ainda podendo usar os recursos no corpo físico. Combinando tudo isso, você vai conseguir entender os diversos chamados milagres que Jesus praticou e que deixarão de ser compreendidos como milagres, porque poderão ser explicados a partir dessas propriedades. Ok? Agora vamos entender um pouco o que é esse espírito puro, para a gente entender exatamente como ele tinha capacidades muito além do que a gente imagina. Para isso, eu fiz aqui um resumo para vocês da escala dos espíritos. Uma escala que Kardec propõe na obra O Livro dos Espíritos, que vai dar a hierarquia evolutiva dos espíritos. Como os espíritos são classificados por grau evolutivo. Ali você tem, da segunda coluna para cá, a chamada escala espírita em 3 ordens. Primeira ordem, a ordem dos espíritos puros ou perfeitos. Segunda ordem, a ordem dos espíritos bons. A terceira ordem. Só explicando essa prancheta que vocês estão passando, o ideal é que a gente pede o nome daqueles que quiserem passar o nome e o e-mail, porque nós temos um jornalzinho chamado Kardec News, em que a gente manda textos pouco conhecidos de Kardec. Então é um jornalzinho mensal eletrônico que vai para o e-mail com textos de Kardec que nós selecionamos das 23 obras de Kardec. Então quem quiser receber gratuitamente esse jornalzinho com divulgação de texto de Kardec, coloque o e-mail. Quem não quiser, não preenche, ok? Bom, então aqui nós temos 3 ordens. É a escala ternária proposta por Kardec. Mas Kardec também propõe uma escala binária, que está na primeira coluna lá. E é importante entender as duas. Quando ele fala em espíritos elevados ou superiores, por oposição a espíritos inferiores, significa o seguinte: um elevado ou superior é da segunda ou primeira ordem. E os inferiores são terceira ordem. Por isso ele pode dizer que Jesus era um espírito elevado e ao mesmo tempo um espírito puro. Então, é o mais alto nível dos elevados. São os espíritos puros. Okay? Então, os elevados podem ser primeira ordem ou segunda ordem, os bons. E os imperfeitos são os inferiores. Primeiramente, eu gosto de fazer uma brincadeira. Aqueles que já me ouviram já sabem da brincadeira. Eu gosto de primeiro nos situar. Nós somos espíritos inferiores ou elevados? Ok? Ou seja, eu estou na terceira ordem, se eu for inferior, ou eu estou da segunda para cima, se eu sou elevado. Eu digo, é muito fácil a gente estabelecer um critério para dizer qual é a nossa ordem na escala evolutiva dos espíritos. Basta que você responda uma única pergunta que eu vou fazer a vocês. E uma pergunta fácil, vocês vão ter que responder com sim ou não, ok? Não é difícil, é só dizer sim ou não, ok? Mas já adianto, se disser sim, vocês são na terceira ordem, ou espíritos inferiores. Se disser não, é espírito elevado. É pelo menos da
segunda ordem, ok? Depois, se tiver alguém aqui que disse não, ou seja, é elevado, eu vou tentar explicar o que seria o acima da segunda ordem, o bom, ok? Podemos combinar assim? Vocês responderão com sinceridade. Sim ou não. Ok? Para isso, nós vamos usar o sentimento. Não é conhecimento. É sentimento. Tá claro? Então, vou fazer uma pergunta sobre sentimento e não sobre conhecimento. Basta você dizer se sente ou não. Ok? Não precisa ter nenhum preparo filosófico científico. Kardec usou o critério do sentimento para separar as ordens e não o critério do conhecimento. O critério de conhecimento é usado para separar dentro das ordens, mas não se é inferior ou elevado. Não da terceira para a segunda ordem, o critério é apenas do sentimento. Ok? Então eu vou perguntar se vocês sentem, e aí se vocês disserem sim ou não, a gente vai saber de que ordem está, ok? Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, não precisa ser sempre não, gente. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, mágoa, raiva, ódio? Sim. Vou repetir porque eu não ouvi bem. Vocês sentem, pelo menos de vez em quando, tristeza, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio? Sim. Então sejam bem-vindos à minha ordem. Estamos juntos na terceira ordem, ou os espíritos inferiores. Por que é importante essa brincadeira? Para a gente perceber que a segunda ordem dos espíritos bons é muito além do que a gente está acostumado. É muito além. Eu me recordo que a primeira vez que estudei a escala espírita, isso tem mais de 20 anos, o tradutor fez uma tradução equivocada em que ele havia dito que os espíritos, na tradução dele, que os espíritos bons é aquele em quem predominava o bem. E eu já me coloquei como espírito bom, né? Porque todos vocês aqui o bem predomina. Ok? Vocês têm dúvida de que o bem em vocês predomina? Não tenho, senão não estariam aqui. Se predominasse em vocês o mal, vocês estariam em outro lugar. Vocês estariam numa casa espírita? Ah. Todos vocês, mas não é predomina. Era só tem desejo do bem. E aí, eu caí na escala espírita quando fui ler no original francês. Isso que eu falo, não é bom às vezes a gente ler no original, a gente cai no processo evolutivo. Na verdade, o que o Kardec estava dizendo em francês é que os espíritos bons só têm desejo do bem. Eu explico esse conceito de desejo no meu livro Espírito e Matéria. Ter só desejo do bem é só cultivar boas emoções, porque são as emoções ruins que geram desejos do mal. Então quem só tem desejo do bem só tem boas paixões ou boas emoções. Nunca ficam tristes, sentem raiva, ciúme, mágoa, ódio. Quando encarnados na Terra, os espíritos de segunda ordem são raríssimos. Eu pergunto, vocês conhecem alguém que nunca tem essas emoções que eu citei? Aliás, uma vez conversando com um amigo psicólogo materialista, ele disse para mim assim, não existem seres humanos assim. Eu falei, nunca vai aparecer um no seu escritório, no seu consultório. Realmente não vai. Esse tipo de homem, de espírito, quando é encarnado, são raríssimos. Raríssimos. Se você me pedir exemplos, eu não saberia dizer, a não ser um, que eu tenho certeza, porque foi tratado como tal, Allan Kardec. Foi tratado pelos espíritos como um espírito da segunda ordem. E do nível mais elevado da segunda ordem. Porque a segunda ordem tem 4 níveis na hierarquia. Aqui eu só botei os grandes ordens, lá dentro está subdividido. Por exemplo, a terceira ordem tem 5 níveis de divisão. A segunda ordem tem 4 níveis. E a primeira ordem um só. Então dá 5 e 4, 9 e 1, 10. Então Kardec classificou os espíritos em 10 classes. A primeira, a mais evoluída de todas, e a 10ª
décima, os espíritos impuros a décima. Os puros a primeira. Nós não estamos nos impuros também não, viu gente? Porque tem gente que quando a gente bola a escala espírita, ele quer se colocar numa quarta ordem. Não tem quarta ordem. Os espíritos impuros são aqueles que amam o mal, têm prazer no mal e se apegam ao mal. Não é o nosso caso. O mal às vezes ocorre na nossa vida. De vez em quando a gente sente vontade de caridosamente puxar a orelha de alguém, apertar o pescoço, né? Mas é de vez em quando, não é de vez em sempre. De vez em quando a gente fica com raiva, de vez em quando a gente está triste, de vez em quando a gente tem mágoa. Mas não é de vez em sempre. Os espíritos impuros cultivam a maldade com prazer. São os mais atrasados na escala espírita. Eu explico toda a complexidade da escala no meu livro, mostrando como é que se dá o processo de evolução em linha reta, por exemplo, dentro da escala espírita. O que ocorre com o espírito da origem até chegar a espírito puro. Como é o processo evolutivo? Bom, você fala, bom, então é tão raro, é raríssimo um espírito que nunca tem emoções ruins. Dá para imaginar isso? Alguém que nunca fica triste, nunca fica com raiva, nunca sente ciúme, nunca fica inveja. Um psicólogo que estiver me ouvindo, que não conhecer isso, vai dizer, você está brincando, isso não existe, isso não é ser humano. Todo ser humano tem essas paixões. Para o psicólogo materialista, sim. Para Kardec, os espíritos, não. Só que eles são raros. Como eles são raros, não dá para você encontrar com eles ali na esquina. Aliás, eu pergunto, vocês já conviveram com alguém assim? Mas não são raros no universo. Olha a sabedoria divina. Deus fez no universo uma lei natural que a gente tem esquecido, lamentavelmente. Porque às vezes não é apresentado no movimento espírita, na casa espírita, como uma lei natural. Uma lei natural é uma lei de Deus, que Deus não consultou a gente para criá-la. E toda a lei de Deus gera a felicidade. E Deus fez uma lei natural extraordinária, chamada Lei do Anjo Guardião, que está formulada em O Livro dos Espíritos, com precisão no item. Essa lei diz o seguinte: todo espírito tem um espírito protetor, o anjo guardião, de ordem elevada. Então, se eu estou na terceira ordem, eu tenho um anjo guardião da segunda ordem. Se eu estou na segunda ordem, eu tenho um anjo guardião de primeira ordem. A ordem mais elevada do que a sua. Então, se você está na terceira, o seu anjo guardião é da segunda. Se você está na segunda, o seu anjo guardião é da primeira. Nós todos temos ligado a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, e não precisa pagar a conta, nem cai a conexão. Um espírito da segunda ordem. Dá para imaginar o que é isso? Nós temos ligado a nós por uma lei natural. Lei de Deus. Todo espírito da terceira ordem, espírito inferior, tem um anjo guardião. Que você pode conversar com ele e ele lhe escuta. E ele lhe ajuda, lhe atende. E a gente não estuda essa lei e não cria o ato de conversar com ele. Nós não deveríamos dormir sem conversar com esse espírito, acordar sem conversar com esse espírito. E essa lei é tão incrível que vai levar Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 159, estou citando para vocês, depois que está gravando, podem confirmar em casa, a dizer que essa interferência que nós sofremos é que levou Kardec a usar 2 significados para a palavra médium. O significado lato, todos somos médios, porque todos somos capazes de capturar a influência dos espíritos, em particular o nosso anjo guardião. Mas nem todo mundo é médium no segundo sentido da palavra, restrito. Nem todo mundo é médium psicógrafo, psicofônico, vidente, audiente de efeitos físicos. Aí não é todo mundo. Depende de uma organização, da forma como o espírito se uniu ao corpo, que lhe permite ter ou não essa faculdade. Mas para conversar com o anjo guarda, todos nós podemos. Conversamos com ele no pensamento. Nós ouvimos pela inspiração, pelo pensamento, os seus conselhos, as suas orientações. Eles nos dão força, nos dão coragem, nos estimulam
na prática do bem. E é missão deles fazer isso. Ouvir aquela vozinha lá dentro, não faça isso, não vá por aí. E treinar esse diálogo com ele todos os dias. Eu não durmo nem acordo sem conversar com meu anjo guardião. Todos os dias, faço isso há mais de 30 anos. Não. E durante o dia, se tem algum conflito, alguma situação mais complicada, paro ouvi-lo. E não sou médio audiente, não sou médio psicofônico, não sou médio psicógrafo, não sou médio vidente. Mas tenho a faculdade que todo mundo tem, dada pela lei natural do anjo guardião, de ouvi-lo na intimidade, aprender a escutá-lo na intimidade. Quando ele quer se identificar, você sabe. E quando ele não quer, não importa, porque Kardec nem sempre ele permite que você saiba que o pensamento que foi sugerido seja dele, para que você não aceite só porque é dele. Muitas vezes ele se esconde no meio dos seus pensamentos para que você escolha o bom pensamento pela qualidade do pensamento e não pela autoria. Porque senão você ficaria uma pessoa assim, não, eu vou seguir porque foi meu anjo guarda, mas eu não concordo. Você tem que seguir porque você tem que concordar. Então, muitas vezes, Kardec, você não consegue identificar, ele não permite que você saiba que o pensamento veio dele. Aí você fica naquela dúvida. Cabe a você selecionar pela qualidade do pensamento e não pela autoria. Você vai treinando, então, a sua capacidade de saber quando um pensamento é bom, quando é ruim. E você vai ouvindo o seu anjo guardião. Que às vezes nos ajuda nas coisas mais simples da vida. Quantas vezes uma dona de casa lá no quarto e vem a vozinha, está entornando a panela lá no fogo, ela sai correndo e chega lá e está. E ela nem pensa em agradecer a esse espírito amigo que orientou. Quantas vezes vem inspirações para a gente fazer isso aqui e a gente não presta atenção? Porque a gente não pratica esta lei todos os dias para ir aumentando a nossa capacidade de enxergar o nosso anjo guardião. Isso é muito importante, é treino. É sempre assim, né? Quando liga e desliga, ele resolve. Então eu preciso fazer esse esforço diário, porque veja, é um espírito da segunda ordem. Então não adianta eu dizer assim, olha, eu não me dou bem com fulano porque meu santo não combina com o dele. Falso, o seu santo combina muito bem, porque é um espírito da segunda ordem. Quem não combina com ele é você. E a gente já parou para observar o que é isso, gente? Isso é uma lei natural. E na doutrina do anjo guardião apresentada no Livro dos Espíritos, no item 495, para vocês chegarem em casa e depois quem ouvir de novo a palestra consultar, Santo Agostinho e São Luís, numa mensagem explicando a teoria, vai dizer: nem nos hospitais, nem nos cárceres, nem nos lugares de devassidão estais sós. Não é que o meu anjo de guarda está aqui do meu ladinho agora, não. Está ligado a mim. E São Luís e Santo Agostinho explicam, mesmo se estivermos num mundo distante, de lá nós capturamos seus pensamentos, seus desejos, seus sentimentos. E de onde estiverem, eles nos inspiram, nos ajudam. É uma ligação dada por uma lei natural, em que eles sabem do nosso mundo íntimo, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, desse mundo interior que eles conseguem capturar de onde estiverem e de lá nos orientam. Então por isso ele vai dizer que a gente não deve temer se abrir para eles, porque eles já sabem tudo. Em abrir o coração, pedindo ajuda dele, porque eles nos conhecem na intimidade. São verdadeiros amigos. Por quê? São da segunda ordem. Dá para ter um verdadeiro amigo da terceira ordem? Calma lá, é difícil, né? Porque se é da terceira ordem tem ciúme, tem inveja, tem mágoa, tem ódio. E todo mundo sabe que é um amigo com ciúme, né? Sabe ou não sabe? O que é um amigo com inveja, né? O que é um amigo com raiva, né? Com tristeza. Claro que entre nós podemos ser amigos, somos da terceira ordem, mas a gente sabe que não dá para ter certeza absoluta que nunca vai ter um probleminha. Porque sendo da terceira ordem, cultiva emoções ruins. E as emoções ruins em algum momento podem brotar. A gente não é assim com um filho que a gente ama? De vez em quando a emoção ruim faz a gente fazer algo que a gente se arrepende? A gente não é assim com a esposa que a gente ama? Com
com a mãe que a gente ama, quantas vezes ferimos por conta de uma paixão ruim que às vezes nos pega. Esses espíritos não, eles nunca têm emoção ruim, são amigos verdadeiros e perfeitos. Porque por nunca cultivar emoções ruins, sempre vão fazer o bem para nós, vão tentar nos ajudar adequadamente no nosso progresso evolutivo, que é a missão deles. Então, usemos esta lei natural. Bom, e o da primeira ordem agora, os puros. Bom, se esses são os da segunda ordem, imagina agora os puros. Olha isso aí. Nenhuma influência da matéria, foi o que ele disse de Jesus, domina completamente a matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, superioridade completa em relação a todos. É por isso que Jesus não era médium, como a gente vai ver numa passagem que Kardec diz aqui, ó. Agiria como médium nas curas que operava? Será considerado poderoso um médium curador? Não. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer em certos casos encarnados na medida de suas forças. Que espírito ao demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de os transmitir? Se algum fluxo estranho recebia, era só de Deus. Esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada pelo Espírito, ele era médium só de Deus. Porque sendo ele no topo da escala dos... não tem um superior a ele para poder fazer alguma coisa por meio dele. Ele sabia o que estava fazendo. Ele agia por conta própria. Foi o único espírito da primeira ordem que encarnou na Terra. É fácil a gente pensar. Caberia dois? Nós já não demos conta de um. Um já está muito além do que a gente possa imaginar. É esse espírito puro que vai receber, na obra de Allan Kardec, uma outra denominação. Vai ser chamado de espírito de verdade. Que vai ser o responsável no plano espiritual pela vida do espiritismo na Terra. É esse espírito de verdade que Hahnemann, Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, espírito, vai numa mensagem na Sociedade Espírita de Paris chamar de o dirigente do planeta Terra. Aquele que é o responsável espiritual pelo planeta que nós estamos habitando. E que tomou para si a incumbência de dirigir esse planeta. E por isso encarnou entre nós e é o mais perfeito exemplo que nós temos como guia e modelo, como está lá na pergunta 625, ok? Então, quando a gente entende quem é esse Cristo e o seu poder, como espírito puro que domina a matéria, que domina todos os outros espíritos, que é capaz de agir sobre a matéria muito além do que a gente é capaz de entender. Por isso é fácil, a partir daí, a gente entender algumas passagens do Evangelho. Por exemplo, vejamos esta aqui. Curas de Jesus. Vejamos uma delas. Esta é muito conhecida de todo mundo, né? Uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo todos os seus haveres, nenhum alívio conseguira. Como ouvisse falar de Jesus, veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto dizia: se eu conseguir ao menos lhe tocar nas vestes, ficarei curada. No mesmo instante, o fluxo sanguíneo lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade, pelo simples fato de ter tocado nas vestes de Jesus. Então foi considerado milagroso esse fenômeno que está descrito nos evangelhos, pelos evangelistas, como um fato milagroso. E é claro que Kardec vai explicar esse fato, não como um milagre, mas como o poder magnético desse espírito que manipulava os fluidos e que poderia, por meio fluídico,
curar doenças daqueles que estivessem em condições de serem curados. Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, ainda é o texto evangélico, o texto bíblico, se voltou no meio da multidão e disse: quem me tocou as vestes? Seus discípulos disseram: vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te tocou? Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocava. Até aqui é um relato do texto tal como está no Novo Testamento. Veja que coisa curiosa, né? Muita gente estava tocando nele. Imagina ele passando no meio de uma multidão apertada. Não só a veste, muitas pessoas esbarravam no próprio corpo dele. E, no entanto, ele percebera aquela mulher que lhe tocava. E agora Kardec vai aprofundar com o uso do conhecimento espírita para explicar o fenômeno. Ok? Vejamos como então ele vai explicar o fenômeno. Estas palavras, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, são significativas. Exprime o movimento fluídico que se operara de Jesus para o doente. Ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem imposição das mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. Não foi Jesus que parou para atender a mulher. Houve uma irradiação magnética normal que Kardec vai explicar agora. Porque a troca fluídica entre pessoas pode ocorrer pela vontade daquele que está transmitindo ou pela vontade daquele que está recebendo. É uma via de mão dupla. O ideal é quando combina as duas coisas. Quando aquele que está transmitindo usa da vontade para fazer a transmissão e aquele que está recebendo usa da vontade para receber. Neste caso aqui, a mulher, com a sua vontade de curar-se, fez com que aqueles fluidos do Cristo pudessem atingi-la, resolvendo o problema que ela possuía. Então Kardec vai aqui explicar mais. Mas por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para outras pessoas? Uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-la a multidão. Então agora Kardec vai ter que responder essa pergunta. Por que para ela? Todo mundo estava tocando. Por que aquela irradiação foi para ela? Não foi para todo mundo. O que ele está fazendo aqui, Kardec? Mostrando como a razão tem que ser usada na explicação de um fenômeno. Por isso o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia. Tem que buscar razões, argumentos para entender, para compreender o fenômeno. Por isso essas perguntas são importantes. Porque senão a pessoa vai fazer a pergunta. Por que para ela? Por que não foi para todo mundo? Já que todo mundo tocava. Vai continuar Kardec. É bem simples a razão. Agora ele vai explicar a razão apoiado no conhecimento espírita. Considerado como matéria terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la. Pode então ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança, numa palavra, pela fé do doente. Então ele tem, quem trabalha na estruturação fluídica sabe disso, você tem dois caminhos para que a troca fluídica ocorra. Da parte do curador, com a sua vontade, ou da parte do doente, pelo desejo sincero, pela confiança sincera de receber aquela ajuda. Foi o que ela demonstrou e que está escrito no texto que a gente acabou de ler. A confiança dela, que saiu correndo e disse: se eu tocar na veste dele, eu fiquei curado. Então a vontade dela, o desejo dela profundo de que seria curado, fez com que ela atraísse fluidicamente aqueles elementos curativos que Jesus tinha presente em si mesmo, por ser espírito puro. Todos os fluidos que envolvem são fluidos das melhores qualidades, que permitem que a ação acontecesse. Com relação à corrente fluídica, o primeiro age como uma bomba calcante, uma bomba está empurrando o fluido, e o segundo como uma bomba aspirante. Algumas vezes é necessária a simultaneidade das duas ações, de outras basta uma só. O segundo
caso foi o que ocorreu na circunstância que tratamos. Algumas vezes é preciso os dois, principalmente entre nós, espíritos imperfeitos. É necessário a conjugação dos dois. A vontade daquele que está manipulando os fluidos a benefício do doente no passe, e o desejo sincero daquele que está recebendo, de receber. Esse é o caso mais comum, a existência das duas partes, da parte que emite o fluido e da parte que recebe o fluido. Mas às vezes pode ocorrer de um lado só, principalmente quando quem está do lado de lá é um espírito puro, né? Cujo desejo sincero de ser curado fez com que esses fluidos se dirigissem à pessoa que foi curada. Okay? Então aqui Kardec vai buscar uma explicação natural por meio dos mecanismos de manipulação fluídica que você executa na casa espírita o tempo inteiro. Nada sobrenatural maravilhoso. Não apenas Jesus fez isso, mas quem trabalha com passe sabe que isso ocorre naturalmente. Os homens são capazes de fazer algo análogo, produzindo curas da mesma maneira que Jesus operava. Talvez não com tanta rapidez e eficiência, porque não dá tempo da gente entrar, mas a qualidade dos fluidos é na razão dos sentimentos e pensamentos. Esse é um tema importante para um outro seminário exclusivo sobre fluidos e passes, a partir da obra de Kardec. Onde Kardec vai mostrar, nesta obra Gênese, no capítulo Os Fluidos, que a qualidade dos fluidos depende dos sentimentos, desejos e pensamentos. Se eu estou triste, aborrecido, com raiva, não dê passe, tome. Hoje eu não estou bem, estou segurando o fio desencapado, como alguém costuma dizer, saí de um trabalho de casa nervoso, chateado, tome passe. Porque a qualidade dos fluidos naquele momento, do seu estado emocional, reflete seus sentimentos, suas emoções. Então é hora de tomar, não de aplicar. Mas estou bem, tive um dia normal. Concentre-se, tenha boas emoções naquele momento, bote todo o seu coração, a qualidade dos fluidos vai ter a qualidade de suas emoções. Mas se você naquele momento está mal, tome passe, não dê passe. E quanto mais puros são os seus sentimentos, melhor a qualidade desses fluidos. É por isso que tomar passe de um espírito bom seria maravilhoso, de um puro nem se fala, né? Mas como nós não temos essa disposição, né? Nós temos que usar os espíritos imperfeitos mesmo, que a gente procure dar o melhor que cada um possui, com bom senso. Se hoje não estou bem, se hoje estou com raiva, estou com emoções perturbadas, peça passe, não tome. Mas não, estou normal, estou feliz, estou num dia normal. Naquele momento da passe, concentre o que há de melhor de suas emoções, seus pensamentos do bem, seus desejos do bem, seus sentimentos de alegria, de amor, de fraternidade. A qualidade dos fluidos receberá a qualidade de suas emoções. Então, a importância de conhecer a teoria, para que a gente possa fazer o melhor uso, como Kardec está aqui explicando esse efeito curador, nesse caso de Jesus. Vamos pegar mais um? Só para concluir a explicação. Razão, pois, tinha Jesus para dizer, tua fé te salvou. Compreendes que a fé a que ele se referia não é uma virtude mística, qual a entendem muitas pessoas, mas uma verdadeira força atrativa. De sorte que aquele que não a possui opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação. Assim sendo, também se compreende que, apresentando-se ao curador dois doentes da mesma enfermidade, possa um ser curado e outro não. Esse é um dos mais importantes princípios da mediunidade curadora e que explica certas anomalias aparentes, apontando-lhes uma causa muito natural. Aqui nós não vamos entrar em todo o estudo da mediunidade curadora que Kardec faz na Gênese e na Revista Espírita, que é pouco conhecida. Quem quer trabalhar com o passe, a gente recomenda você ir na Kardecpédia, no item 556 de O Livro dos Espíritos. Basta digitar lá na lupinha 556, vai remeter ao item 556 do Livro dos Espíritos, que é uma pergunta. Abaixo da pergunta você clica, mostrar itens relacionados. Vai abrir mais de 30 textos de Kardec estudando a mediunidade cura ou passe. Porque essa pergunta 556 é a pergunta que trata do passe.
Então você vai ter os diversos artigos de Kardec explicando a teoria sobre os passes, para que a gente entenda como funciona. Um dos elementos é esse. Se o indivíduo repulsa na hora de estar recebendo, ele dificulta o processo. Ele não quer, ele não acredita, ele não está afim de ser atendido. Por várias maneiras, ele não é simpático com quem está dando passe nele, ele está tão chateado que ele não quer saber daquilo, ele cria uma repulsa. E também por questões de merecimento, que não dá para a gente entrar aqui com calma. Às vezes o indivíduo, aquela doença faz parte do seu processo expiatório, em que ele vai ter que conviver com ela. Ele vai ter só alívio, não vai ter cura. Então são as condições que é possível e que Kardec explica muito bem quando vai tratar da mediunidade de cura. Ok? Bom, aí é a cura de um paralítico, né? A gente ainda tem mais 15 minutos, então dá para a gente tratar mais um exemplo. Tendo subido para uma barca, Jesus atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. Como lhe apresentasse um paralítico deitado em seu leito, Jesus, notando-lhe a fé, disse ao paralítico: meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. Aqui nós vamos entrar um pouco naquilo que eu comecei a falar, a questão do merecimento do processo de cura. Logo alguns escribas disseram entre si: este homem blasfema. Jesus, tendo percebido o que eles pensavam, perguntou-lhes: por que alimentais maus pensamentos em vossos corações? Pois que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Então ele disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Claro que aqueles judeus que eram contra Jesus já começaram a pensar: que de homem é esse que tem a petulância de se colocar como Deus? Porque só Deus que perdoa pecado. Jesus percebeu o que eles pensavam, não o que eles falavam. E como espírito puro, ele capta o pensamento de todo mundo. Aí os espíritos bons já fazem isso, segunda ordem, que dirá os puros. Então não adianta você chegar perto do seu anjo guardião e tentar fingir-se para ele. Perca seu tempo, ele sabe tudo que você está pensando, desejando. A mesma coisa com o espírito puro. Então aquelas pessoas pensavam, Jesus sabia o que estavam pensando. Então Jesus agora faz essa mudança. O que é melhor dizer então? Levanta-te e anda? E aí o paralítico levantou-se e saiu andando. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra o poder de redimir os pecados, levanta-te, disse então ao paralítico, toma o teu leito e vai para a tua casa. O paralítico se levantou imediatamente e foi para a sua casa. Vendo aquele milagre, o povo se encheu de temor e rendeu graças a Deus por haver concedido tal poder aos homens. Essa é a descrição que está em Mateus, aí no capítulo 9, versículo de 1 a 8. Essa é a descrição do fato que o próprio evangelista coloca como sendo milagroso, que para o Espiritismo vai ter a explicação no poder magnético de Jesus, que faz a cura. E aqui nós vamos ver uma das condições da cura, que é o merecimento do indivíduo, não apenas o desejo de ser curado. Esse é um elemento. O segundo elemento é que aquele estado não seja um estado necessário no seu processo expiatório. Se for um estado necessário, ele ainda vai durar. A pessoa no máximo teria alívio. Então há certas doenças que, se você não consegue a cura, aprenda a viver com alegria junto dela. Trata ela como se fosse um amigo difícil de conviver, que você vai ter que conviver até morrer. Ou até que Deus julgar que a sua expiação está completa. Até lá, você não vai conseguir a cura. Vai conseguir o alívio, que está ótimo. Aliviando, está bom. A gente carrega sozinho até quando Deus achar que deve. Vejamos o que Kardec então vai explicar agora, para a gente entender a explicação desse fenômeno que foi tratado como milagre, mas que não é um milagre na explicação espírita. O que significam aquelas palavras? Teus pecados te são redimidos, te são remitidos. E em que podiam elas influir para a cura? O Espiritismo lhe dá a explicação.
como uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Então, como o Espiritismo vai explicar aquelas palavras? Teus pecados te foram perdoados. Por meio da pluralidade das existências, ele ensina que os males e as aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Então não tem jeito. Até que a dívida esteja sanada, aquele processo expiatório tem a sua duração. Quando termina uma expiação? Uma expiação é um efeito de uma causa. Enquanto a causa não desaparecer, o efeito continua. Então, dependendo da doença do indivíduo, ela vai ter um tempo que ele não vai conseguir resolver. Principalmente nesses casos graves citados. Imagina, era uma paralisia, não era alguma coisa tão simples. Então, Kardec continua. Se, portanto, a enfermidade daquele homem era uma expiação do mal que ele praticara, o dizer-lhe Jesus, teus pecados te são remitidos, equivalia a dizer, pagaste a tua dívida, a fé que agora possuis, ele deu a causa da tua enfermidade. Consequentemente, mereces ficar livre dela. Então, a fé dele correspondia ao fim da própria expiação. Nesse momento, e Jesus o sabia, porque como ele conhece o mundo íntimo de cada criatura, ele sabia o que se passava no mundo íntimo dessa criatura e sabia o que era o processo expiatório dele. Lembra? Jesus poderia conhecer instantaneamente. Mas como? Ele mergulharia no mundo interior da pessoa, onde ali está toda a memória do seu passado. Ele sabe rapidamente o que cada um de nós passa, o que cada um de nós escolheu como prova ou expiação. Ele não precisava consultar ninguém, bastava entrar na intimidade daquela alma para saber que ali estava uma alma que realmente resolveu o seu problema do passado e que estava quites com a lei. E que era o momento, portanto, de libertá-lo daquela expiação. Teus pecados são perdoados, como levanta-te e anda. Cessada a causa, o efeito tem que cessar. É precisamente o caso do encarcerado, a quem se declara, teu crime está expiado e perdoado. O que valeria a se lhe dizer? Pode sair da prisão. Então, esse é o processo de cura realizado pelo Cristo. Dependendo do seu poder de cura, do seu poder magnético e ao mesmo tempo de certas condições. Nós vimos o desejo sincero de curar-se como uma delas, naquele caso da mulher com perda de sangue, e agora esse desejo de curar-se do paralítico aliado ao que? A ficar quites com o seu passado, a cumprir a etapa do seu processo expiatório. Então ele pôde ser curado naquele momento. Então veja como essas passagens que aparentemente eram milagrosas, porque os homens não conseguiam entender a ação magnética dos espíritos por meio dos fluidos, que é facilmente explicado pelo Espiritismo. E na hora que você entende, você consegue reproduzir o que o Cristo fez. É o que ocorre, aqueles que trabalham com passos magnéticos reproduzem o que Jesus fez, claro que numa proporção menor. Por quê? Porque nós não temos a qualidade de fluidos que ele tem. Então, às vezes, o indivíduo, para ficar curado, tem que tomar vários passos. Não uma única sessão. Há casos de uma única sessão. Há casos em que o indivíduo demora. Há casos em que o indivíduo fica durante anos e não acontece a cura. Ele sente alívio, ele se percebe um pouco mais forte, um pouco melhor, mas ele vai continuar com um problema durante a sua existência. Então, nós vamos entendendo que se isso ocorre entre nós de forma natural, ocorreria ainda muito mais, com muito mais profundidade com Jesus, dado a capacidade que ele tinha de dar aos fluidos a qualidade que a gente ainda não é capaz de dar, já que esses fluidos refletem nossas emoções.
Aqui tem um caso famoso, eu tenho ainda ali, eu respeito muito o horário, 9h30 a gente para, mesmo que eu esteja terminando a frase, eu interrompo. Aqui é um caso muito importante que é das bodas de Caná, para mostrar como Kardec raciocina e como o Espírito nos ensina. Kardec, o Espiritismo nos ensina a raciocinar e nunca aceitar as coisas porque elas estão escritas. Aqui é um exemplo diferente que eu fiz questão de colocar daquilo que nós vimos. Aqui é um caso, famosa bodas de Caná, para recordar, para a gente não precisar ler tudo isso porque o relógio demora um pouco, mas é a questão da transformação da água em vinho. É o primeiro encontro de Jesus que vai a uma festa e que acaba o vinho. E que se manda colocar lá barris de água e ele transformaria a água em vinho para satisfazer os presentes. É o que está ali, né? Vou pular a leitura disso, eu já resumi o que é. E vejamos como Kardec encara a situação. Ok? Vejamos o bom senso kardeciano para discutir esta passagem que está no Evangelho. Olha lá, ela está em João capítulo 2, versículos de 1 a 11, tal como está descrito. Ok? Como Kardec então vai tratar disso para a gente encerrar? É um exemplo muito importante. Este milagre, referido unicamente no Evangelho de São João, é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições devera ter sido um dos mais notados. Entretanto, bem fraca impressão parece haver produzido, pois que nenhum outro evangelista dele trata. Fato não extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivos. Fatos tão extraordinários, ali tem um erro de digitação, era para deixar espantados no mais alto grau os convivas, e sobretudo o dono da casa, os quais, todavia, parece que não perceberam. Só que primeiro Kardec nota o seguinte: isso é um fato muito extraordinário, né? Ele transformar, eram 6 barris de 30 litros em vinhos, que é o que parece que eram 6, olha a quantidade lá. 6 talhas de pedra, e elas mediam 3 almutes, que o almute era uma medida, se é para grãos era, a gente queria 16 a 25, se era para litros era 31 litros. Então imagina a quantidade de vinho, né? 6 tonéis de água de 30 litros sendo transformado em vinho. Um fato notável, todo mundo devia ter prestado atenção nisso. Então Kardec observa, primeiro, nenhum evangelista falou disso, e nem todo mundo ficou tão surpreso. Então veja por onde vai Kardec. Considerado em si mesmo, pouca importância tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, é de notar-se, seja esse de tal gênero, o único fenômeno que se tenha produzido. Então, primeiro, Kardec começa a levantar dúvida. Será que de fato esse fenômeno aconteceu? Está descrito no Evangelho. Kardec vai escrever uma obra que vocês conhecem, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o Espiritismo segundo o Evangelho. Isso é muito importante. Ler o Evangelho de acordo com o Espiritismo, e não ler o Espiritismo de acordo com o Evangelho. Então pensem nisso. Ele continua. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria nivelado ao mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatia e lhe granjariam mais adeptos do que as que facilmente passariam por frutos de grande habilidade e destreza. Primeiro Kardec mostrando, isso é um espírito elevado. Produzir vinho. Qual a utilidade disso? Bom, Kardec continua. Se bem a rigor o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudado as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho, pouco provável é se tenha verificado semelhante hipótese, dado que em tal caso a água, tendo do vinho unicamente o sabor, houvera conservado a sua coloração, o que não deixaria de ser notado. Então é que levanta. Se sabe que você pode pegar uma água dessa
E os magnetizadores fazem exemplo de mudar o sabor, mas ela continua água. Kardec então está levantando dúvidas sobre o fato. Ele vai continuar. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a da festinha das bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Então Kardec está apostando que isso é uma parábola que foi colocada como um fato ocorrido. Um exemplo típico é dessa aqui, figueira que secou. Se você lê a figueira que secou, bota lá na Kardecpédia, figueira que secou, você vai achar o texto que descreve, que está nos evangelhos e que Kardec explica. Você vai ler o texto, é apresentado como fato. O texto diz que Jesus se dirigiu a uma figueira, porque ele teve fome, chegou lá, a figueira não estava dando figos, porque não era a época de dar figos. Ele ia achar o quê? Não era a época de dar figo, ele ia achar figo. Ele chega, encontra, porque ela não deu figo, ele amaldiçoa. No dia seguinte, quando eles passam próximo à figueira, a figueira estava seca. Você imaginar, isso está descrito como fato. Kardec vai então discutir, não pode ser um fato. Dá para imaginar um espírito puro punir uma árvore que estava cumprindo a lei de Deus? Bom, a figueira estava cumprindo a lei de Deus, não era a época de dar figos, o que você queria que ela desse? Figos? E ele puniu queimando. Então Kardec vai mostrar que isso era uma parábola. Do mesmo jeito que a tentação de Cristo, que está descrita como um fato. Jesus foi levado ao pináculo do templo pelo diabo, levado daqui para lá, e que Kardec na obra Gênesis, aqui mesmo, no capítulo dos milagres, ele vai explicar que isso é uma parábola. Jesus não poderia ficar prisioneiro de espíritos imperfeitos. Ele era o Senhor dos espíritos. Era uma parábola sobre a tentação dos homens. A mesma coisa ele vai explicar na figueira que secou. Não tem nada, não é um fato ocorrido, embora o Evangelho descreveu como um fato. Por isso Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Se você lê o Espiritismo segundo o Evangelho, entra a contradição. Jesus é agressivo, é violento, é triste, é amargurado. Espera aí, o espírito puro, agressivo, violento, triste, amargurado? Não, não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É como o Espiritismo interpreta. Por isso a sabedoria de Kardec não é ingênua, não vai considerar todas as narrativas como fatos ocorridos. Algumas delas podem ser só parábolas que os evangelistas escreveram. A gente não sabe como esses textos foram elaborados, passando por cópias de mãos em mãos do que ocorreu. Então Kardec não tinha ingenuidade de pegar qualquer fato descrito como fato. Para ele, pode não ser um fato, pode ser apenas uma parábola, uma história, e não a descrição de um fato ocorrido. Nos ensinando que a gente não pode ser ingênuo, aceitar o que está escrito. Por isso, em Espiritismo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós respeitamos católicos e protestantes que acreditam nisso. O Espiritismo não. A Bíblia tem muitas coisas boas, mas tem descrições que, se você não interpretar à luz do Espiritismo, você gera contradições. Como essa aí, do vinho, que Kardec descreve. Ele faz a mesma coisa da multiplicação dos pães, ele faz a mesma coisa com a figueira que secou, com a tentação de Jesus, que são descritos como fatos e que Kardec interpreta como parábolas, como histórias, e não como fatos acontecidos, ok? Assim, nós temos clareza quanto ao que é o milagre para o Espiritismo. Não há milagres no sentido teológico da palavra, porque os fatos, quando fatos, podem ser explicados à luz do conhecimento espírita, nos ensinando a usar a razão, o bom senso, para compreender a grandiosidade de Jesus como Espírito puro, que dominava a matéria e que cultivava os mais nobres sentimentos. E por isso é o nosso modelo e guia. Gente, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre a obra de Kardec. Que a gente possa sair daqui com vontade de continuar estudando essa obra extraordinária que Kardec nos legou. Por isso eu costumo dizer, a gente precisa estudar mais Kardec para compreender Kardec. E acima de tudo, para viver Kardec.
porque viver Kardec é viver Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.